A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que encontra-se no livro do Evangelho de Mateus, seu capítulo 26, nós iremos ler 2 versículos, o 39 e o 42, que diz assim: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O título dessa reflexão que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia é o seguinte: a nossa vontade versus a vontade de Deus. Há um conflito muito grande no coração do homem quando nós traçamos esse paralelo da nossa vontade, ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, aquilo que eu sonho, e aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque nem sempre aquilo que eu almejo é o melhor para mim, na visão do Senhor. Mas quando nós conseguimos alinhar a nossa vontade, a vontade de Deus, aí está o X da questão, aí está a vitória. Aí está a certeza de que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a vontade do meu Pai. E é em cima desta vontade que nós temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem ele é enganoso. Se o meu coração é enganoso, nem sempre aquilo que eu estou almejando para mim, estou querendo para mim, é o melhor para a minha vida, é o melhor para a minha família. Então eu tenho que entender que eu tenho que submeter a minha vontade, que não é fácil. Estou trazendo essa reflexão para você porque é algo de muito conflito. Mas nós temos, de acordo com a palavra de Deus, que é o norte para as nossas vidas, nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, esses 2 versículos, eles estão no contexto de Jesus no Getsêmani. Jesus estava passando por um processo em sua vida. Jesus estava no Getsêmani com alguns de seus discípulos. Ele convidou para orar, porque ele estava num momento de agonia, momento de dificuldade, momento de sofrimento, porque ele sabia que estava se aproximando o momento dele ser traído, de ser entregue nas mãos dos pecadores e enfrentar a cruz, a dificuldade, a luta, a perseguição. Quando nós pesquisamos sobre Getsêmani, para que você entenda, Getsêmani era um jardim situado nos Montes das Oliveiras, lá em Jerusalém, atualmente, Israel. A palavra Getsêmani, o significado dela, eu pesquisei, significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. O que isso significa? É o local, é o momento que Deus permite as dificuldades para extrair de nós o melhor. Extrair de cada um de nós o aperfeiçoamento, o fortalecimento, a intimidade, a vitória, o testemunho. Deus permite dificuldades nas nossas vidas para extrair algo bom de nós. Por isso que é prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento, para conseguir o néctar, para conseguir o suprassumo daquela fruta que vai ser o seu suco. Algo que vai ter um fim proveitoso, algo que vai trazer alegria. Enquanto se está esmagando a fruta, ali é um momento de sofrimento. Porém, o que vem depois é o suco da fruta, que vai fazer bem ao nosso organismo, vai saciar as nossas necessidades. Então, se o Senhor permitiu esse Getsêmani
na vida de Jesus com um fim proveitoso, o que dirá de nós? Ele também vai nos submeter a esse mesmo tipo de processo. Mas Jesus Cristo, naquele momento, ele fez uma oração que alguns pregadores da atualidade dizem que é uma oração um tanto quanto perigosa. Quando diz, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus, ela vem para as nossas vidas, damos a legalidade. Jesus deu a legalidade para o seu Pai, dizendo, Senhor, faça em mim aquilo que o Senhor quer, porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, em que pese esse sofrimento, que é momentâneo, o Senhor tem o melhor para a minha vida. E é o que eu quero abrir um parêntese e já falar com você que está ouvindo. Se você submeter a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua família, aquilo que você tem de vontade, de sonho, nas mãos do Senhor, você está tomando o passo mais acertado da sua vida. O Senhor vai tomar o controle porque você permitiu. E Ele tem um plano especial para todos nós, um plano de bênção para as nossas vidas. Mas Ele mesmo nos alerta, olha, tome cuidado que no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu vou permitir que vocês passem por um processo em suas vidas para extrair de vocês o melhor. Porque ao final de tudo isso, primeiro, o meu nome vai ser glorificado. Segundo, você vai passar a ter uma intimidade maior comigo. Terceiro, vidas serão abençoadas por meio do seu testemunho, por meio daquilo que você passou por dificuldade e você se fortaleceu, você buscou a minha presença, passou a ser dependente de mim e você vai testemunhar para outras vidas o que você passou neste processo. E Jesus Cristo? Jesus Cristo teve que passar por todo esse processo. Foi extraído de Jesus o melhor. Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani sofrendo, ele sabia que Deus estava tratando. E o Senhor não permite um fardo em nossas vidas que nós não tenhamos capacidade de carregar. Jesus Cristo estava carregando um fardo que nenhum de nós tem condições. Ele estava carregando sobre os seus ombros os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores. Ele estava carregando sobre si esse fardo que nem eu, nem você, nenhum de nós teria condições de carregar. E Jesus carregou. Jesus foi prensado. Jesus Cristo foi esmagado. Mas qual foi a consequência disso? É que Jesus Cristo estava sendo preparado para algo. Quando passamos pelo Getsêmani, é o processo de preparação. O Senhor estava preparando Jesus Cristo para passar pelo maior dos processos, o processo da cruz. O processo da cruz. E Jesus Cristo só teve condições de entrar no processo da cruz quando ele passou pelo Getsêmani. Isso o que significa? Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida só vai ocorrer quando você passar pelo processo da preparação. Pode aparecer na sua vida um Getsêmani, um momento de dificuldade que Deus está permitindo. Isso não significa que Ele perdeu o controle, Ele não perde o controle, porque você confiou e colocou a sua vida nas mãos dEle. E Ele vai usar este processo, o processo do Getsêmani na sua vida, na minha vida, para fazer com que nós venhamos a suportar aquela dificuldade lá na frente que virá, a cruz. Mas o grande diferencial de tudo isso é que nós não vamos parar na cruz. Jesus não parou na cruz. Jesus venceu a cruz. A dificuldade que você vai enfrentar, o Getsêmani te preparou. O desafio você vai vencer, porque Jesus Cristo passou por este processo do Getsêmani para enfrentar a maior das lutas, que foi a cruz. Mas o que é mais importante é que ele não ficou na cruz, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou e não está mais pregado em uma cruz. Isso serve para mim e para você. Que a vontade de Deus ela tem que permanecer, tem que prevalecer em nossas vidas para que nós venhamos a passar pelo processo, enfrentar a luta, os objetivos que nós temos e alcançarmos a vitória. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, assim diz a sua palavra. E nós temos que entender que muitas das vezes a vontade de Deus vai contrariar a nossa vontade. E qual deverá ser a nossa posição? A nossa posição deverá ser que seja feita
a tua vontade. Eu tenho um testemunho breve que eu ouvi aqui, na cidade do Recife. Um jovem passou por um momento muito difícil, tendo em vista as fortes chuvas na cidade, no estado do Pernambuco. E esse jovem estava na casa de sua mãe. Esse jovem viu desmoronar, cair sobre a sua vida escombros. E o áudio dele me chamou muito a atenção. Esse jovem disse: eu estava com meu irmão pequeno vendo televisão. E quando começou a desmoronar, aquilo que a gente vê na televisão, ele relatando, é uma coisa. É difícil de ver, a gente sente. Mas quando você está passando pelo problema, passando por aquilo, você vê, parece que você já está vendo a morte face a face. Palavras desse jovem. E ele disse que quando começou a cair, ele teve o ato reflexo de se colocar sobre o seu irmão menor. E o seu irmão disse para ele: irmão, isso é um sonho, né, irmão? Ele disse: fica tranquilo, irmão, isso é um sonho. Voltou o irmãozinho dele a falar: Deus está com a gente, né? Aí ele disse: sim, Deus está com a gente, irmão. E ao final do seu relato, ele disse: as coisas estão difíceis, mas Deus é o que me chamou a atenção. Em todo o momento, Deus é bom. A gente consegue enxergar nesse jovem, ali em nenhum momento, no momento de maior dificuldade que ele passou em sua vida, eu acredito, como ele no seu relato, ele disse que viu a morte. Mas mesmo naquele momento difícil, esse jovem colocou a culpa em Deus. Ele entendeu que Deus permitiu. Ele entendeu que Deus é bom. Ele entendeu que aquilo foi um livramento de Deus. E eu acredito que essa atitude, essa fala desse jovem tem um poder no mundo espiritual. Deus ouviu lá o seu coração, o coração do seu irmãozinho, e eu tenho certeza que ele vai passar por esse Getsêmani, e ao final ele vai ser vencedor e vai dar testemunho para muitas pessoas daquilo que Deus fez em sua vida, porque Deus tem um propósito e um controle de todas as coisas. Para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, devemos buscar a sua face, orar continuamente. Temos que orar para nos fortalecermos, buscar em Deus a resiliência, para quando passarmos por momentos similares a esse que esse jovem passou, nós possamos suportar e continuar dizendo que Deus permanece sendo bom. Deus não muda, Deus está no controle total de tudo. Terceiro, meditar em sua palavra, porque é através da palavra de Deus que nós conseguimos entender, enxergar, compreender aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque na sua palavra ali está escrito o que é bom para nós, o que é perfeito para nossas vidas, o que é agradável, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que jejuar, buscar cada vez mais sacrificar a nossa carne e buscar fortalecimento espiritual no Senhor. E quinto, nunca desistir dos nossos objetivos, porque a partir do momento que eu busco a face de Deus, oro continuamente, colocando nas mãos dele os meus sonhos, meus projetos, pedindo força, pedindo resiliência, porque Deus, ele nos prova para nos aprovar. Deus não nos prova para nos reprovar. Deus sabe o momento certo. Agora eu vou provar o meu filho, porque eu vou estar com ele, ele vai ser aprovado neste processo. E por fim, nunca desistir dos nossos objetivos. Não desista do seu sonho. Não ache que esse Getsêmani que você está vivendo, passando de dúvidas, de sofrimento, de indagações, que esse Getsêmani vai impedir você de alcançar a vitória. Deus está contigo, Deus está conosco. Então, eu encerro essa reflexão pedindo a você que busque a face de Deus e procure submeter a sua vontade à vontade do Pai.
porque Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.